Ignition sequence start. Olá para você que está assistindo a mais esse Finamente. E você já sabe, o Finamente ele está no ar todas as sextas-feiras, a partir do meio-dia, no site www.finace ou www.inace.com.br. Certo, Thaí? Corretíssimo. Agora diga uma coisa, o que o Finamente está provocando na sua mente, Thaí? O finamente está deixando minha mente fina. O Finamente é isso. Finalmente é isso. Saudade. Também quero. Como é que é o negócio aí? Como é que é o negócio? Só um minuto. Tu machuca? Claro que não. Não, vamos lá, deixa eu falar. Hoje nós estamos entrevistando, depois de tanta besteira, Henrique Tischauer. Certo, Henrique? Henrique, olha o Henrique, eu vou ler a fichinha do Henrique. O professor Duda vai pegar a colinha aqui. Empreendedor, executivo com mais de 30 anos de experiência em empresas multinacionais, liderando a gestão de negócios. Formado em administração com MBA de gestão internacional de negócios na Fundação Getúlio Vargas. É isso mesmo, né, meu querido? Sim, claro. E também especialização em negociações de Harvard Law School nos Estados Unidos e educação executiva pelo IMD na Suíça. Sócio fundador da EXP, inteligência educacional, e vem se dedicando nos últimos anos ao estudo da educação do século XXI e as mudanças radicais pela qual o mercado de trabalho e a economia vão estar passando nos próximos anos para preparar milhões de jovens para esse futuro mercado. Me diga uma coisa, meu nobre amigo Henrique, que mercado, quantas mudanças. Eu disse lá atrás que, mais ou menos na Idade Média, uma pessoa educada, né, um grande sábio, ele lia o equivalente a quase um jornal de 80 páginas. Na vida dele inteira. Na vida dele inteira ele lia um jornal de 80 páginas. Hoje ele lê isso em um dia e meio, 2, nem isso. Até menos às vezes. E uma multivariedade de informações e tudo mais. Como é que você está tratando isso hoje e está levando isso para os jovens, Henrique? Eu acho que nós temos uma questão muito importante. Uhum. Ler um jornal de 80 páginas para um jovem hoje talvez leve uma vida inteira. Isso é verdade. Gostei. Verdade. Gostei. Nós estamos voltando para a Idade Média, de certa forma. Porque ele está lendo tudo facelado, não está... Ele não lê, ele vê vídeo. Não lê. Ele vê vídeo. Ele vê vídeo. Vê vídeo. Número 1. Número 2. Se passar de 15 segundos, já perdeu o foco, a atenção. Não, Né? já não é mais se vira nos 30, se vira nos 15. Exatamente. Então, quando a gente olha para esse jovem... exatamente. Esse jovem, ele está com o dedo nervoso. Ele passa ali toda hora na frente no seu celular. Difícil capturar. Dizem que o controle remoto foi uma das piores invenções da humanidade. Ele ficava Fez o cara, ele tá lá, ele muda toda hora. sedentário e com o dedo nervoso. E a gente está tentando fazer, por favor, não aperte, tá? Põe o teu controle remoto do lado, que aqui no Finamente você vai obter o que há de melhor e pra sua mente. Olha aí. Também posso, tá? Não dói. Não machuca. Isso mesmo, vamos lá. E aí? E aí você pega esse jovem, pergunta pra ele o que você quer ser quando crescer. Isso, aí vem a pergunta. Influencer. Pode ser. Pode ser. Mas eu diria pra você que tem duas respostas certas. A troca global não é mais, porque já todo mundo demitiu. Já foi. Acabou, Já foi. As Jogo de duas... futebol também já tá difícil. É duro. É duro. É duro. Mas sabe quais são as duas respostas mais corretas que ele pode dar? Quais são? A mais certa é não sei. Não sei. E a segunda é grande. Grande. Corretas não são comuns, né? Não. E tirando essas duas, todas as outras ele tá olhando pro retrovisor. Meu pai é advogado, minha mãe é dentista, meu primo é pedagogo, ou sei lá, publicitário, meu avô é engenheiro. Pergunta, quem diz que essas profissões são as profissões que ele vai se engajar no futuro? Podem nem existir mais. Que existam, talvez, Que né? existam. Exatamente, vamos lá. A Dell Technologies fez uma pesquisa, tá, que apontou que 17 de cada 20 profissões que existirão em 2030, daqui a... 17. Olha, 17 cada 20, 85%. Cada 20, 85%. Ou seja, daqui a 6 anos, elas não existem hoje. Tá? vão existir. Não existem e não existem hoje. Ou seja, quem usa retrovisor tá Acabou. perdendo, porque não tem retrovisor. Então, quando eu pergunto para um jovem o que ele vai ser quando eu crescer, ele não consegue falar para você, eu quero ser controlador de drone civil. Controlador civil, claro. Sim, porque a hora que a pizzaria entregar com o drone, o correio entregar pro drone, o motoboy virar o drone,
né? Alguém vai ter que controlar o espaço aéreo. Sim, Eu quero ser o designer de personalidade de robô. sim. Ah, tá longe isso? Não Não. tá. Uma jornalista do jornal americano, New York Times, fez um experimento com IA, que ela criou 6 personagens de IA com características específicas, 6 personas. Que ela queria conversar, estava cansada de trocar mensagem com os amigos no WhatsApp, ele ia responder. Isso, então ela isso. criou 6 perfis diferentes, treinou a IA para ser um amigo psicólogo, que ela vai bater papo. Um Isso amigo nós arquiteto. já ouvimos Já uma ouvimos, entrevista aqui no Finalmente. Exatamente. Ah, Eu também então- quero uma amiga Eu que também seja. quero. Oi, bom dia, eu estou linda. Sim, você Sim, está claro, maravilhosa. claro. Ela Né? precisa sempre dessa amiga. Eu preciso, eu sou carente, emocionada. Mas é o que os tenho jovens amor. precisam, né? Esse é o É. problema das redes sociais. É verdade. O jovem vai lá, tira a foto do prato e posta dizendo que é uma delícia, mas nem experimentou ainda. Só um adendo. O jovem. Ele falou que eu sou jovem. Agora ela não termina. Vamos ser esse a jovem. Ela não termina essa entrevista agora, Henrique. Aprenda. Nós Mas fala uma chegamos. coisa, Henrique. Mas essa, vamos dizer assim, essa ansiedade. O problema que você acabou de dizer, ele nem sabe dessa ansiedade também. Ele está envolvido nesse tsunami de coisas acontecendo. O que está acontecendo? Eu acho que ele está mais ansioso Mais ansioso. Sim. porque ele quer respostas rápidas. Quando você falou 80 páginas de um jornal na vida inteira, A vida inteira. eu faço esse paralelo. Você sabe qual vai ser a maior dificuldade do jovem com IA? Não saber fazer a pergunta certa, é isso? Não saber nem formular Não o que ele formular o quer. que ele quer. Vou além. É. Ele não tem capacidade de expressar. Porque chegar a escrever um prompt e resolve essa parada, Resolve essa parada. aí, cara, E aí, mano, como vai ser, mano? rola ou não rola? Rola ou não rola? Aí ela vai falar, rola o quê? Não sei. É, Posso não sei. fazer um poema com rolar, Porque mas isso aqui é o quê? É verdade. não. Hoje foi dito aqui, Henrique, você está certíssimo que você está colocando. Uma pessoa especialista em inteligência artificial, ela disse exatamente isso. Ela falou que o importante é a pessoa ter toda a cultura suficiente para fazer esse intercâmbio, essa comunicação com a inteligência. Senão não funciona, vai virar uma burrice artificial. não, é pior. Ele acha que está usando, vai usar. Hoje, se você pegar estatísticas de inteligência artificial, o uso é marginal, porque ele usa lá o ChatGPT, por exemplo, fazer uma pergunta que ele poderia fazer no Google, e ver uma resposta um pouco mais elaborada, ou ele usa para fazer trabalho de escola, ou para criar alguma imagem de forma ainda lúdica, de diversão. Não é que ele está fazendo um projeto que ele quer chegar numa imagem. Vou dar um exemplo simples. Sim. Tenta botar nessas plataformas de IA que criam imagens e manda fazer um pastel. Não sai. Não sai porque você precisa saber entender como é criado o pastel, dentro da IA, qual é a lógica, fazer um processo reflexivo de como você faz o prompt, escreve o prompt, como você corrige o prompt para chegar no pastel. Porque ele não tem referência de pastel, ou coxinha, ou brigadeiro. Bota hambúrguer, vai ter. Sim. Bota hot dog, vai ter. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, e a gente tem até um curso, então, paralelo, nós temos um curso hoje voltado para a escola, que eu não discuto o papel da IA, eu discuto a IA no papel. Interessante. Porque é o seguinte, eu preciso ter todo um pensamento, uma construção de um pensamento do que eu quero, como eu analiso o resultado, que é uma análise crítica, reflexiva, para poder dar uma devolutiva para a IA, Você para está poder falando corrigir. mais ou menos é saber ler o jornal. Eu preciso saber. Interessante. Existe uma sabia, fórmula matemática. Então, Existe uma se fórmula segue. matemática, Existe. Precisa um processo. Processo. Que sim. parte do princípio de eu entender qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar, Aham. né? E como eu vou entender o mecanismo da IA que permita eu intervir, fazer intervenções que cheguem naquele resultado. Mas se eu voltar na história desse mundo, eu vou pegar aqui um pouco, a gente abriu aqui para IA, mas vamos para o outro lado. O que aconteceu com o mundo nos últimos anos, né? Então a gente fala que o mundo, o termo VUCA, né? O que é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse termo nasceu na década de 90 no exército americano. Tá? Hoje a gente adiciona ainda mais o convergente, exponencial e o liminar. Tá. Então assim, nós temos um mundo que está se movimentando cada vez mais rápido. Quando eu falo exponencial, o volátil a gente entende, tudo muda, né? O incerto não dá para ter certeza de nada, né? Vivemos num mundo de certezas cada vez maiores, né? Complexidade nós já entendemos também, ambiguidade, as coisas são ambíguas. Deixa eu pegar o exponencial, que eu talvez esteja a ideia da velocidade da transformação e como isso explode, né? Imagina que eu tenho um lago, tá? E eu vou dizer para você que esse lago vai nascer uma folha de Vitória Régia, aquela linda planta que vai cobrindo lá, tá? E a cada dia essa planta vai dobrar a área que ela cobre, tá? Vamos entender o que é exponencial.
E eu vou dizer para você que em 30 dias o lago vai estar todo coberto. Ok. Tá? Ok. Pasme, até o dia 23 do mês, se a gente falar em 30 dias, tá? Somente 1% do lago vai estar coberto. Do dia 23 em diante, Vai dar eu aquele tiro. tiro o tiro. Tá. Esta é a velocidade que o mundo está se movendo. Então, a gente, por muito tempo, não vê movimentos. Quando de repente eles surgem, é porque eles já estão no dia 23, indo para o dia 24, dobrando de 1% para 2%, de 2% para 4%, de 4% para 8%, 8% para 16%, 16% para 32%, 32% para 64% e pum, cheguei lá no meu lago completo. Então, quando a gente pensa nesse exponencial que a gente está vendo, a gente precisa pensar em como formar esse jovem. E eu digo, aí eu faço um paralelo da escola, da universidade, né? Assim, eu preciso formar esse jovem para um mundo que não existe. Olha, difícil, hein? Porque o que ele está vendo agora é o meu lago que não consigo nem ver a Vitória Régia. Sim. Só que é exponencial. Daqui a alguns dias a Vitória Régia vai ter coberto todo o lago. Aham. Tá? Então eu preciso provar esse mundo onde as profissões não existem. Tá? Onde ele vai viver num mundo completamente diferente. Em novembro de 2022, antes da chegada para a população das massas da inteligência artificial generativa, que já tinha inteligência artificial, já tinha artificial generativa, mas ficava nos laboratórios os técnicos. A gente empoderou as pessoas. Olha o que aconteceu nesse curtíssimo espaço de tempo. Sim. Tá? Mas esse é um movimento que já vem desde talvez uns 60 anos de desenvolvimento dessas tecnologias. De repente ela surge e explode. Abriu quantas oportunidades, quantas ferramentas de IA você vê surgindo por aí. Essa faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Né? Então esse é um mundo que não existia um tempo atrás. E onde vai existir? Eu não sei onde vai parar isso. Então esse é o primeiro ponto. 2, você precisa preparar o jovem, né, para responder as perguntas que o ChatGPT não responde. Que o Google não responde. Que já está começando o Google Que já tá a ficar começando, uma coisa que não é tão ele já está contemporânea. começando a ficar um meio passado. Então assim, como é que eu preparo o jovem para responder aquilo que o ChatGPT ou as outras ferramentas aqui, o Llama, o Gemini e assim por diante, não conseguem responder? Aí a gente volta nas bases. Voltando na questão da IA no papel. Eu preciso desenvolver habilidades e competências que capacitam esse jovem para navegar em qualquer mar. Eu não sei como o mar vai estar lá fora. Ele precisa ter um norte. Ele precisa... Qualquer mar. Ele tem que ter uma bússola, tem que saber qual o norte dele. Eu não sei prever se o mar vai estar calmo, se o mar vai estar movimentado, se vai estar com vento, se vai estar com onda. Tá? Eu não tenho a receita. Mas se eu tiver as habilidades e competências, eu vou conseguir trabalhar. Então, se eu tenho uma técnica e eu sei usar a técnica, o ambiente que me for dado, eu vou saber que técnica eu aplico de que forma. Esse é o grande desafio da educação de hoje em dia. Entendi. E aí, se a gente faz um paralelo, vou pensar aqui em 2 curvas com vocês. Vamos lá. Voltar à Revolução Industrial. Tá. Né? Eu tenho uma curva de tecnologia que dá um salto enorme quando surge a Revolução Industrial. Então, aquele trabalho manual passa a ganhar a força de uma máquina a vapor e eu ganho uma capacidade de produção enorme. De repente, tem uma curva tecnológica que explode e sobe exponencialmente. E educação, existe uma dor social. E a educação tem que vir atrás. É dessa época que surgem os principais cursos universitários que nós temos hoje. Sim. Surge engenharia, surge contabilidade, formando mão de obra para química. atender uma necessidade de mercado. Exatamente. Surge, por exemplo, não dá mais para ter o cara extraindo ali, o fulano extraindo cor de uma folha de uma planta para poder tingir, né, um pedacinho de tecido. Tem que tingir toneladas de tecido. Então vão surgir os cursos de química. Sim. E assim por diante. Aí nós encontramos, 100 anos para frente, né, um momento de que nós temos uma tranquilidade, onde a educação supre as necessidades tecnológicas. Sim. Vamos para a década de 90. Ok. Internet surgindo, né? 2000, 2001, nós estamos chegando agora numa nova explosão de curva tecnológica. Que eu não sei onde vai terminar. Seria taxado como louco alguém que chegasse para você lá em 1700 e pouco e falou, eu sei onde a Revolução Industrial vai terminar, o homem vai chegar na Lua, seria taxado tanto como louco naquela época, como seria como hoje, se alguém hoje chegar para você e falar assim, fizesse eu sei onde esse negócio vai terminar. Não sabe. Imprevisível. Imprevisível. Tá? Então agora eu preciso reformular todo o sistema educacional. Eu preciso trabalhar com incerteza. A gente precisa trazer a incerteza para dentro da sala de aula. A gente precisa trabalhar com criatividade.
Seriam trabalhar as competências. As competências. Habilidades. Comunicação, né? colaboração. Sim. As habilidades que chamam-se soft skills, né? Ou seja, as comportamentais. Então, eu preciso pensar nesse jovem, e aí a gente começa a olhar para essa escola, né? Eu gosto de dizer que eu vou começar na escola, depois a gente avança para o ensino superior e os outros ensinos. O ambiente educacional é um ambiente desestimulante. Muito. Não me leva a mal. Absolutamente. Por que eu digo isso? Né? Porque a gente penaliza o erro. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma prova que vale 10 pontos. Você errou uma questão, você tira 9, você errou outra, você tira 8, 7, 6, é penalizado. Como é que o jovem aprende? Então vamos lá. Fizeram um estudo, pegaram os jovens, botaram numa sala fechada, botaram um videogame na mão deles, né? Todo ele em japonês, impossível dele decifrar. Ela falou assim, daqui a 2 horas a gente abre a porta e vê o que acontece. Todo mundo jogando. A molecada descobriu. Tudo jogando. Descobriu com tentativa e erro. Abriu a porta, caiu no desfiladeiro. Não é por ali. Vai pro outro lado, né? Você falou bem, tentativa e erro. E ele aprende com erro. Aprende com erro. E aí ele volta, ele fala, puxa, aquela porta não abre não, vai pro lado. Até ele conseguir avançar, conquistar, pegar a espada, conseguir o escudo, conseguir o capacete, o salto especial, o poder de matar o dragão e salvar a princesa. Eu aprendi vários softwares no erro. Exatamente. Uma hora agora imagina se eu... Andando de bicicleta, erro. Exatamente. Agora imagina se eu sou um personagem do joguinho lá do game, né? E eu entrego no primeiro momento com todo parametrado. Né? Com o capacete, com o escudo, com a espada, com o poder do salto triplo. E aí eu vou perdendo. Ups, perdeu o capacete. Ups, perdeu. É desmotivante. Ele levanta e vai embora. É desmotivante. É desmotivador, completamente. É desmotivante. Totalmente desmotivante. Então, quando a gente olha para o sistema educacional, a gente tem que pensar o seguinte, como é que eu valorizo o erro? Como é que eu aprendo com o erro? Não é errado você dizer para o aluno assim, não é esse caminho. Por que você aprendeu a tomar esse caminho? Faça diferente. Outra coisa, você tem que aprender com experiência. Henrique, você pode saber. Claro. É interessante que tudo que você está falando do jornal lá atrás, você está meio que transformando o ser humano em humano novamente, né? É uma coisa interessante isso, porque você está colocando as habilidades internas que ele já tem nele, foram suprimidas, foram reprimidas, e agora ele tem que voltar a explorá-las para ter a sensação, na mesma a medida em que a gente falou agora há pouco. É interessante isso. E aumenta o risco do ser humano ser um inútil, a gente percebe que, paralelamente, o ser humano precisa voltar à humanidade, né? A IA vai ser potencializada quando houver cocriação. Cocriação. Opa, porque se eu tenho uma criação isso. autônoma da IA, eu não vou chegar a nenhum resultado decente. Né? Eu faço um paralelo para a IA, que é o seguinte, imagina que a IA é o que foi o editor de texto na década de 80. Né? Eu não preciso mais ficar botando a folha na máquina de escrever, o cálculo de pai, a reguinha de pai. Ajustar ali a margem, ficar ali botando, e se eu digitei errado, né? E eu tenho que voltar, eu tenho que pegar o branquinho, eu tenho que fazer, né? Aí saiu, desalinhou o papel, jogo fora. Assim, quando saiu o editor de texto, era mais fácil. Se eu já abria, eu já tinha lá, você definia a margem, definia o espaçamento, estava tudo resolvido. Mas nenhum editor de texto escreveu história. Nenhum escreveu reportagem. Nenhum. Então a IA faz isso, ela te facilita muita coisa, mas se não tiver o ser humano por detrás, trabalhando, co-criando com a IA, não sai o resultado. Henrique, eu percebo que cada vez a gente tem que estar voltando. E é interessante que as escolas não formam seres humanos, elas formam técnicos, engenheiros, e longe, formando profissões que você muito bem disse, para atender uma demanda. Mas que demanda? Se a demanda ainda... Demandas do retrovisor, olhando para trás. Exatamente. Aí eu acho que nós temos duas questões. O meu desejo, né? A gente tem produtos que a gente oferece para escolas que são justamente para trazer uma oportunidade por semana, dar essa visão, essa formação para o aluno. O meu desejo é derrubar a escola inteira e repensar a escola. Mas não dá, não sou dono da escola. E nós temos outro desafio, né? Que são os pais. Porque eu tenho uma geração de pai que chega para matricular o filho na escola e fala o seguinte, ele vai aprender tabuada, que ele vai decorar tabuada. Vai passar no Enem. Eu não vou pegar do Enem, que essa é uma história interessante. Ou ele vai aprender a tabela de química. Né? A escola partia do princípio que o professor tinha duas funções, ensinar alguma coisa que a gente não sabia, né? E a segunda é que aquela coisa que ele ensinasse servia para a vida toda. Né? Eu gosto de dizer que nem meus dois param de pé, né? Se eu virar para um aluno hoje, primeiro ano fundamental 1, né, ou lá o ensino infantil, último ano do ensino infantil, e chegar para ele que B mais A é BA e C mais A é K, ele vai falar para você,
me leva para o seu mestre, deve ser uma seita religiosa, né? Porque eu já teve 3 mil horas de internet, né? 2 mil horas de televisão, ele já entendeu que o B mais A é B, e você vai assim por isso, tá? Né? Então é o seguinte, esse é o primeiro ponto. E 2, você lembra das 19 capitanias hereditárias, né? E quais eram os seus mandatários? Não lembro. Não, fez ou Nossa, não fez nem o na sua vida? Castelo Rá-Tim-Bum me Não. ensinou isso. Né? Nem o Não Castelo lembro. Rá-Tim-Bum. Então, quando o professor achava... Castelo Rá-Tim-Bum ensinava tudo. E quando o professor achava que isso ia ficar para sempre, porque esse é o último professor, tinha que algo novo e ficasse para sempre. Era uma obrigação decorar. Né? E a pessoa decorar. Número pi. Então, Exatamente. hoje você não precisa disso. Mas você precisa saber perguntar para o Google, Exatamente. né? A questão, quais são as capitanias E hereditárias. você ao menos tem que saber o que foram capitanias A hereditárias. importância delas na A história. importância, então, você precisa fazer correlações, né? Eu digo, o Google sabe tudo, o ChatGPT sabe tudo, depende da pergunta que você fizer. Sabe? Então, quando a gente olha para essa questão dessa educação, desse jovem, formar esse jovem, vamos pensar em 4 coisas básicas, assim, porque tem muita coisa, a gente pode passar aqui horas conversando, mas vamos lá. Primeiro ponto, criatividade. Um estudo feito na década de 80 pegou 1.500 pessoas e perguntou para elas o que fazer com clipes. Clipes de papel, né? Sim. Pessoas normais chegam em 15 ideias. Pessoas criativas chegam em 50. Gênios chegariam a 200 ideias do que fazer com clipes de papel. Tá? Agora eu vou contar para vocês. Esse teste foi feito com crianças de 5 anos. Qual o percentual de crianças com 5 anos que chegou no estágio de gênios? Talvez eu que peguei e transformei um clipe numa antena. Elevadíssimo percentual. 98%. Porque eles simplesmente não têm a influência. Retestaram essas crianças 5 anos mais para frente com 10 anos. Caiu tudo. Caiu pela metade. Retestaram de novo as mesmas crianças, está pegando no livro. Cada vez mais. Caiu para 30%. Interessante. Por onde elas passaram dos 5 aos 15 anos? Foi lá? Escola. É o que nós falamos aqui, as pessoas têm que voltar a ser humanos. Vamos lá. O que eles aprendem na escola? Que já existe uma resposta certa, está no final do livro e não pode olhar. Você não pode olhar. E não pode perguntar pro coleguinha. E não pode nem questionar também. Isso nós aumentaram a questão já no segundo. Se questionar... Você está cobrando, você está querendo antecipar um ponto meu. Não pode perguntar pro coleguinha. Ele é emocionado assim. Contenha-se. Vamos lá. Não pode perguntar pro coleguinha, mas peraí, no mercado de trabalho isso chama benchmarking. Na sala não pode. Não posso olhar melhores práticas. Não pode. Trabalho em equipe. Então, primeiro ponto, a gente mata a criatividade. Por que a gente mata a criatividade? Porque a escola penaliza o erro. E a gente só vai virar criativo se a gente se der a chance de errar. Exatamente. E testar. Por isso que eu falo da aprender com experiência. Né? Não tem resposta errada ou resposta ruim. Tem resposta que a gente vai usar agora, tem resposta que a gente pode guardar depois. Se eu chegasse na Globo, você falou lá da Globo, do ator global. Se eu chegasse na Globo há 10 anos atrás e falasse assim, olha, dispensa esses operadores de grua, né? Porque eu vou fazer uma câmera voar. Sim. Porque eu vou taxar como louco e me botar pra fora. O que os drones estão fazendo hoje? Ou seja, a mentalidade de uma criança de falar assim, puxa, mas quem disse que eu tenho que fazer a câmera que você tem hoje, pesando 30 quilos voar? E se eu quer pensar a câmera e fazer ela ficar desse tamanho e eu fazer ela voar? Então, essa é a capacidade de uma criança que a gente mata na escola, a gente vai matando a criatividade. Tá? A gente explica, só tem uma resposta certa no final do livro e não pode errar. Segundo ponto, falei em criatividade. Segundo ponto, pensamento crítico. Isso. Aula de geografia. Entra lá o professor e fala, escreve no quadro negro, agora é quadro verde, agora é quadro branco, né? Porque virou ali, só mudou a cor do quadro. Né? Agora é quadro digital. Quadro digital, só mudou a cor. Tablet. Né? Eu brinco, se você tirar um médico do século XIX e botar ele numa sala de aula, num hospital hoje, ele não sabe pra onde começar. Se tirar um professor do século XIX e botar na sala de aula de hoje, só mudou a cor do quadro. Antes era giz, hoje é canetão. Né? Antes era... não mudou nada. Então, assim, o que o professor escreveu lá, vocês vão lembrar, acho que todo mundo vai lembrar. Você que é mais jovem, foi semana passada. Você ouviu o que ele disse? Jovem. Mais jovem. Mas está claro. Está claro. Então é o seguinte, lembra a sua aula de geografia, alguns anos atrás, o professor escreveu definição de uma ilha, porção de terra rodeada de água por todos os lados. Exatamente. Isso mesmo. Certo? Isso. Você concorda com esse conceito? Olha, eu só consigo imaginar Noronha ali em cima, rodeadinho. Mas você concorda? Porção de terra rodeada de águas por todos os lados? Tá? Eu acredito que sim. Você não porque tem eu nada? aprendi assim. Não. Legal. E você, Duda, você Eu não concorda? conheço uma ilha. Tá. Eu não concordo. Eu concordo que ela é algo que submergiu, mas tem todo um território embaixo que está Imerso. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Joãozinho, levanta a mão. Sempre tem um Joãozinho. Sempre. Professor? Sim, professor. O que foi, Joãozinho? Professor, o senhor falou que a porção de terra rodeada de água por todos os lados. Eu discordo, professor. Por que, Joãozinho? Porque não tem água nem em cima nem embaixo. Então não são todos os lados. Então não são todos os lados, é verdade. O professor está usando o conceito do século
X ou século XI de cartas náuticas 2D para matar. 2D. Tirando o fato que o Joãozinho já jogou mais de 4.000 horas de Minecraft, já criou suas próprias ilhas. Olha, verdade. Ele já sabe que Ele sabe que água embaixo, que não pode ter água embaixo. Senão não é uma ilha, é um barco. Não, tem ilha de plástico. Tem Tem ilha de plástico no Pacífico flutuando, de lixo. Tem ilha de tudo, E aí o que acontece? O professor normalmente faz? Porque ele não gosta do pensamento crítico. Atrapalha a sala de aula. Joãozinho, fica quieto. Por favor. Não atrapalha, Joãozinho. Não atrapalha. Dá sua agenda. Página 16, vira a página, pessoal. Vamos lá. Definição da península. Porção de terra rodeada de água por todos os lados, menos um, ligado a um continente. Isso. Joãozinho levanta a mão de novo. Professor, mas eu tá. Joãozinho, próxima vez vai tomar advertência na caderneta, vai tomar não sei o quê. Tá. Aí você vai exigir ao Joãozinho lá na frente que ele tenha pensamento crítico e avalie uma notícia, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Não, e que ele também seja uma pessoa criativa. Então assim, o que o professor vai fazer? A gente repensa a educação. Vamos lá. Eu tenho que chegar pro Joãozinho e falar assim, Joãozinho, gente, vocês escutaram o Joãozinho? Isso aí. Eu silêncio na sala. Vocês escutaram o Joãozinho? Ótimo. Então, gente, Joãozinho repita. Tá? Agora eu vou dar para vocês 5 minutos, tá? Para vocês, em grupo de 3 pessoas, vocês escreverem a definição de uma ilha de vocês. Sim? Olha. Tá? Aí tem um monte de estratégias, metodologias para fazer isso acontecer, não vou entrar aqui nos detalhes, mas em o Joãozinho fazendo isso, com certeza o aprendizado é muito mais significativo, porque ele teve que pensar em não decorar que a ilha é uma porção de terra rodeada por todos os lados, nem papagaio de pirata, né? E ficar ali só repetindo, nem saber o que está repetindo, né? Porque ele vai precisar ter esse entendimento se ele quiser lidar com a IA lá na frente, né? Se ele escrever na IA uma porção de terra rodeada de água por todos os lados, a IA vai criar para ele um negócio que vai estar rodeado de água, e como é que ela vai estar? Vai estar afundada. Uma pizza. Não, todos os lados ela vai estar submersa. Vai estar submersa. Todos os lados. Ela vai estar submersa. Uhum. Né? Porque a IA vai entender exatamente o que ele escreveu. Uhum. Então vamos repensar. Então eu falei de criatividade e pensamento crítico. Colaboração. Eu brinco que a escola não gosta daquele aluno que conversa. Não. Não gosta. Gosta daquele que senta na primeira carteira, não fala com ninguém, né? Não passa cola para ninguém, né? E entrega o trabalho. Né? Gente, se eu pensar em alguém no futuro que não colabora, imagina eu tenho lá um médico, né? Num PS, no pronto-socorro, chega um paciente ali numa situação grave de acidente, né? E aí eu chego pro médico e falo assim, o senhor pode me ajudar? Que eu tenho que correr aqui, doutor. Não, agora eu estou num momento de descanso, eu não tenho como te ajudar nesse momento. Agora eu não posso, eu tenho até às 5 e tanto, eu vou ficar aqui descansando. Eu preciso de colaboração, mas na escola não tem. E por último, a comunicação. Se a gente não consegue comunicar efetivamente, estou falando só de 4, tá? Pode expender em vários outros. Em comunicação, se a gente não consegue comunicar efetivamente as nossas ideias, né, passar e volto no pronto do ChatGPT. Como é que eu vou formar pessoas, né, que não conseguem se comunicar? Tá? Cerceados todo o tempo disso, né? Capacidade de comunicação. Então, quando eu penso nessa educação, eu tenho que formar esse jovem com habilidades e competências, tá? Porque eu não sei qual é o futuro. Né? Então, por exemplo, eu preciso ensinar para ele empatia. Ele precisa entender qual é o ponto de vista do outro. Né? Eu preciso ensinar para ele, por exemplo, a capacidade de resiliência. Né? Quando eu penso, vou pegar 3 coisinhas básicas que o pessoal fala, né? Tem lá o mindset, o que eu preciso ter lá, o pensamento, né? Como eu estruturo o meu pensamento. Uhum. Eu gosto de dizer nisso que eu penso nessa questão do mais a mentalidade, né? Eu preciso ter lá o mindset, o skill set e o tool set, né? Ou seja, a mentalidade, a habilidade e o ferramental. Hoje eu vejo o pessoal correndo para ferramental. Uhum. Precisa botar tal software, precisa botar tal hardware, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Então vamos pensar, vamos voltar lá atrás. Se eu um dia quiser escalar o Everest, né? Então, primeiro eu tenho que ter a mentalidade de entender que se eu chegar no Everest, o meu mindset vai ter que ser minha bússola. E eu tenho que estar preparado mentalmente para saber que vai fazer frio, vai ter temperaturas lá negativas de menos 50, vai ter vento de 180 km por hora, né, que eu vou enfrentar todo quanto é tipo de dificuldade, que o ar é rarefeito, que eu vou entrar na zona da morte depois dos 8.000 metros, né, e tudo mais. Então, assim, se eu não tiver esse pensamento, essa capacidade de entender isso, me programar para isso, nem começa. O segundo é o skill set, né, que é a parte de habilidades. Quais são as habilidades que eu tenho que ter? Eu preciso aprender a escalar, preciso ter as técnicas, preciso ter que saber lidar na situação de gelo, na situação de rocha, na geração íngreme, na geração assim, em piso frágil, e tudo quanto é situação. Tá? Porque eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente, mas eu preciso ter todas essas habilidades. E por último, eu vou ter que ter o ferramental. Né? O que a gente vê muitas vezes é a inversão. Já vai direto para bonito entregar o ferramental. Sim.
né? Nós aqui temos toda a capacidade ferramental possível. Peraí, mas você sabe usar o ferramental? Sim. Você sabe fazer uso disso? Fazer isso para quê? Volta na inteligência artificial. O ferramental está disponível. Como é que você vai fazer o uso disso? Pensando nesse mercado do futuro. Hoje, 65% dos jovens que estão em idade escolar vão ser afetados por essa profissão que não existe, né? A profissão do retrovisor que não existe mais. Que ele vai ter que escolher uma profissão que não existe. Que não existe. E ele olhar para trás, não existe. Acabou, né? A frustração. Como é que você vê a frustração, Henrique? Porque isso vai gerar... Pô, quando você fala 65%, você está falando mais da metade da população que vai trabalhar, cara. Então, vamos lá. Como é que absurdo. Como é que a gente vai... você vai como é que a gente vai entender a frustração? Eu acho que tem duas questões. Primeiro é o mindset, a mentalidade. Como é que eu me preparo para isso? Sim. Né? As escolas estão preparando ele? Algumas sim, outras não. Mas são poucas, não são muitas. São poucas. Eu acho que nós temos que repensar qual é o papel da escola. Eu gosto de dizer que a escola, o Enem não pode ser a linha de chegada. Sim. Tá? E te classificar para você entrar nas melhores faculdades. A escola para mim é um corredor. A escola para mim é um corredor de passagem, porque o Enem, no máximo, para mim é largada. Sim. Não é a linha de chegada. Então eu vou dar um exemplo, eu falei que ia contar a história do Enem. Uma mãe chegou para mim outro dia e falou: Henrique, você entende educação? Olha, eu estou preocupado, eu estou vendo escolas para meu filho, eu vi essa, vi aquela outra. Conta uma coisa, o que você acha dessa? Eu falei, primeiro pergunta, por que você me perguntou dessa especificamente? Porque ela ranqueia bem no Enem. Aí eu perguntei para ela, que dia é hoje? Então hoje aqui, dia 16 de agosto de 2024. Eu falei, tá, seu filho tá com quanto? 2 anos. Tá, legal. Então me diz uma coisa, que roupa você vai vestir no dia 16 de agosto de 2036? Ela falou, não sei, nem sei que dia vai cair da semana, não sei se vai estar quente, vai estar frio. Eu falei, bom, essa é a mesma preocupação que você deve ter com o Enem. Exatamente a mesma. Tá? Por quê? Porque assim, eu não sei se vai ter Enem, eu não sei se seu filho vai querer fazer Enem, não sei o formato do Enem, tá? E como é que você vai colocar numa escola preparando por ela? Você nem sabe se vai ser. Não faz a menor ideia. Então, primeiro pensa em que habilidades e competências o seu filho vai precisar ter, independente do Enem. Independente do que haverá lá na frente. Exatamente. Então, quando eu tenho que pensar numa escola, eu tenho que ter uma escola que incentive o risco. A pessoa toma risco, hoje ninguém quer tomar risco para nada. Eu preciso pensar numa escola que valoriza, por exemplo, a energia de um caos. Né? Ter a bagunça, o ambiente muito organizado, ele não é um ambiente propício para você fazer grandes construções criativas. Você precisa ter a energia do caos. Uma criança é importantíssima. Você precisa ter uma escola que valoriza o erro, porque o erro é uma forma de aprender. Né? Por que deu errado? Vamos entender por que deu errado? Não simplesmente abandonar porque deu errado. Não se frustrar com o erro, mas buscar o erro, o aprendizado. Então você me perguntou da frustração. A frustração. Quando eu percebo, se eu olhar historicamente, né, o movimento que nós estamos tendo hoje no mercado é diferente do que aconteceu se eu pensar na revolução tecnológica, por exemplo, no mercado de agro no mundo. Então, assim, se eu olhar, por exemplo, um mapa de profissões, de ocupações dos Estados Unidos em 1850, né, dados reais, 50% da população americana estava empregado na agricultura. Exatamente. Hoje isso é menos de 1%. Manual. Em 1940, 50, houve essa inflexão grande, onde existe uma mecanização da agricultura. E existe um crescimento de profissões administrativas e serviço. Tá? Serviço quase não existia em 1850. Né? Então, assim, se você não se preparou para fazer essa migração de deixar de trabalhar no ambiente rural, porque ele foi mecanizado, e buscar uma outra ocupação, sendo eles na área de, por exemplo, de serviço, ou na área administrativa, provavelmente você tinha que se preocupar que você ficou desempregado. Então, assim, quando a gente vê que existe uma revolução tecnológica chegando, e que não é pela tecnologia, mas aquilo que me faz tirar o maior proveito da tecnologia, e eu sei que eu tenho a mentalidade, eu sei que vão passar por mares revoltos, mas eu tenho as habilidades e competências para navegar, né? E que ferramental eu preciso dominar, eu consigo fazer essa transição. Interessante. E tem tantas novas profissões que vão surgir, eu digo, vão surgir mais oportunidades do que vão sumir empregos. Claro, centenas de empregos vão sumir. Antigamente nós tínhamos ascensorista em elevador. Hoje, como centenas de outros vão surgir. E você tem que estar preparado hoje para os centenas de outros que vão surgir. E para isso é interessante. Criatividade, pensamento crítico, colaboração, comunicação, empatia, assumir riscos. Olha, foi fantástico, Henrique. Lamento que nós só temos pouco tempo para falar com você. Eu sei que nem começamos, mas nós teríamos que gravar vários.
Vários finamente. Henrique, você é uma pessoa muito fantástica, nos transmitiu muito conhecimento. Eu tenho certeza que você que está assistindo em casa também. Aprenda direitinho essa história de estou preparando meu filho. Às vezes você está preparando o seu filho para algo que não vai existir. Então, tome muita atenção, tome muito cuidado. No momento, você tem que buscar criatividade, pensamento crítico, colaborativo, comunicação. As pessoas aprendem pelo erro, não é mesmo, Thaí? Com certeza, aprenderam pelo erro sempre. Errar faz bem. É por isso que nós estamos aqui gravando. E olha, foi maravilhoso mesmo. Henrique Tchauer. Houve um equívoco. Nossa. Mas ele não aprendeu pelo erro. Agora, Henrique Tchauer, foi um prazer fantástico com você, mas agora vem um momento mais fantástico desse evento, que é o sonho. Realizar o meu sonho. Realizar o seu sonho. E eu abro aqui o pote mágico, que é o pote do sonho. Eu engordo uns 10 quilos, Henrique. Obrigado. A minha vantagem é que eu só faço um por dia desses. Você tá fazendo vários. Eu faço vários desses. Se eu for contar a quantidade de sonhos que ele já comeu hoje. Vários. Eu já é o terceiro pote. Por isso que eu gosto de 20 entrevistados. Henrique, me fala uma coisa. Qual é o seu sonho para o mercado, para as pessoas, para os pais, para as pessoas que estão estudando no momento? Além do sonho comigo, tá uma delícia. Olha aí. É um sonho presente, real? Sim. Eu acho que nós temos que repensar a educação à volta daquilo que são as incertezas. Porque a gente gosta de entrar numa sala de aula e ter certeza de tudo. Né? E o mundo, a única certeza que nós temos é que ele vai ser incerto, ele vai ser complexo, ele vai ser ambíguo, ele vai ser volátil, né? Ele vai ser limiar, ele vai ser exponencial. É assim, né, Henrique? É isso. Então não há mais certezas. Não há mais certeza. Então, quando a gente pensa na formação do indivíduo, para ele conviver com o fato de que não há certezas, ele aprender, isso deve começar, sabe aonde? Lá no playground. E ele está no caminho daí. Lá no infantil. Os pais. E aí precisa mudar a mentalidade do pai. Porque eu vejo muito pai querendo que o filho tenha a mesma educação que ele teve. Que já não se encaixa. Então, quando a gente pensa que eu preciso trabalhar com um conceito chamado antifrágil, né? O antifrágil é aquele que ele vai envergar, mas ele vai voltar à posição, ele consegue ser maleável, flexível, se adaptar à situação. É o bambu. Né? Então, assim, ele precisa se adaptar às novas situações. Né? Eu preciso antecipar, né? Eu preciso antecipar movimentos, eu preciso me adaptar a movimentos, eu preciso olhar para aquilo como a incerteza vai fazer parte do nosso dia a dia. Né, a ambiguidade, assim, são conceitos que precisam estar no dia a dia das pessoas e vivenciando aquilo e não reclamando, dizendo, puxa, mas agora não é mais assim. Nossa, mudou, saudosismo. Se agora não é mais assim, agora é assim. Precisamos pensar que o mundo não vai ser mais assim e eu preciso me adaptar ao mundo que vai se transformar a cada dia, cada vez mais rápido. Lembre-se ali das nossas queridas Vitórias Régias no Lago. Muitas das coisas que vão surgir já estão acontecendo há 23 dias, só que nós não vemos. E de repente elas estão na nossa frente. Maravilhoso. Muito bem. Falamos com o Henrique Tchauer. Aprendi com o erro. Presentear a certificação, Obrigado. merecida a certificação, Henrique. Henrique, foi um prazer falar para você. Você já sabe, para assistir este e a muitos outros programas do Finamente, basta acessar www.inace ou finace.com.br. E até a próxima. Finamente, eu e a minha querida Thaí, não vou errar o nome dele novamente. Eu fiz tudo pra você. É isso. Estaremos lá com você. Um beijão no coração e até o próximo Finamente, onde a sua mente tá aí.